Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Check. Que é isso, cara? Tudo beleza! Pessoal, trouxe uma partida aqui entre o Sergei Karyakin, jogador russo, 2757 aí de rating, um super grande mestre. E aqui um jogador à altura, Alireza Firuza, um jogador aí de 2759 de rating, de origem iraniana. E aqui então uma partida incrível entre esses dois jogadores no Meltwater Chess. 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Karyakin abre com o peão do rei E4. C6 por Alireza Firuza. Caro-Kann, olha só aí, jogadores de Caro-Kann. D4, D5. O Karyakin aqui tem várias opções. Tem cavalo C3, tem cavalo D2, tem a variante do avanço, dá até para tomar. Aqui então ele segue com a variante do avanço. E5, temos bispo em F5, né? O pessoal de Caro-Kann às vezes gosta de passar esse bispo aqui para jogar uma E6, vira uma francesa com o bispo na frente da cadeia dos peões aí, né? Então, melhor que na francesa, tem gente que não liga, né? Tem gente que gosta de jogar francesa, fica com aquele bispo preso lá para sempre e ainda consegue jogar bem, né? Ainda dá trabalho para os adversários. Eu admiro muito os jogadores de francesa. Aqui bispo F5, passando o bispo para poder jogar E6, cavalo em F3 e agora E6. Bispo em E2 foi jogado, cavalo em E7. E aqui C3, simplesmente deixando aqui a estrutura de peões bem protegida e também abrindo espaço para a dama poder atacar. H6 foi jogado, roque, cavalo em D7, aqui cavalo de bem D2. A5 ganhando espaço na ala da dama, o Firuza. A4, aqui o Karyakin parando tudo isso. E o bispo vai lá para H7, o bispo fica guardado ali, atuando aí bastante no tabuleiro. Temos cavalo B3 pelo Karyakin e agora dama B6. Pressão aqui no cavalo, a dama fica meio escrava protegendo. A cavalo em E1 foi jogado e agora cavalo em F5, existe uma briga pela casa de C5. Cavalo D3 foi jogado pelo Karyakin, buscando aqui mais uma vez a briga na casa de C5. E aqui bispo E7, o Firuza desenvolve peça aí para poder dar roque. Temos torre E1 e aqui o Firuza, como ele costuma fazer, ele não é muito de dar roque, né? Ele segue aqui agora com G5 atacando na ala do rei. Esse é o Firuza. A partida seguiu com bispo em H5 e agora cavalo G7 atacando o bispo. Bispo em E2 e H5. Lance do Firuza aqui indo pra cima na ala do rei. Cavalo de D em C5. Aqui temos G4 ganhando espaço, seguindo com o ataque na ala do rei. Cavalo por D7, rei por D7. E nessa posição o Karyakin vai para um lance bastante interessante. Aqui ele vai para um sacrifício aqui de peão com cavalo C5 cheque. Temos bispo por C5, D por C5, dama por C5. E aqui o Karyakin então entrega um peão para tentar castigar aqui o rei do adversário, né? O interessante desse tipo de posição, desse tipo de sacrifício, das duas uma. Ou foi estudo caseiro aqui do Karyakin, eu duvido muito porque a gente já está no lance 19, eu duvido que tenha seguido até aqui um estudo caseiro do Karyakin, principalmente numa variante da Caro-Kann, que não é lá tão jogada e tudo mais. Se fosse numa Ruy Lopes, numa siciliana, até poderia ainda ser um estudo caseiro. Aqui na Caro-Kann, na variante do avanço, eu acho bem difícil. Então, outra opção a pessoa simplesmente não dá para calcular esse sacrifício de peão até 20, 30 lances depois. É um sacrifício posicional aqui do Karyakin, tá, pessoal? Olha que legal, vamos ver. A partida segue com dama B3, agora pressionando em B7. Torre de H em B8, defendendo, e aqui bispo E3. Então o Karyakin fica com o par de bispos contra bispo e cavalo, que em geral às vezes já dá até uma diferença de um peão. E fica aqui com bastante dinamismo, né? Atacando a dama, agora ganhou alguns tempos. Dama em E7, torre de A em D1, ameaçando vir com C4, F3, tentar ir com ataques aqui para cima do rei exposto. Legal a ideia aqui do Karyakin. B6 foi jogado pelo Firuza, F3. Temos G por F3, bispo por F3 e aqui, antes que seja tarde, rei C7, né? Tirando o rei aqui da coluna D. Bispo em F2 foi jogado aqui pelo Karyakin. E com esse lance o Karyakin, ele impede aqui o lance cavalo F5. Olha que interessante o bispo F2. Por quê? Se o bispo está em E3, dá para jogar cavalo F5 com um tempo aqui sobre o bispo. Com o bispo em F2, se o cavalo vier para F5, cai o peão aqui de H5. Então bispo F2 com uma ideia bastante interessante aqui pelo Karyakin. A partida seguiu aqui com o bispo G6, protegendo aí o peão de H5, preparando para jogar cavalo F5. Mas agora C4 aqui pelo Karyakin, tentando abrir aí a posição. Dama B4, o Firuza preocupado, trata logo de querer trocar as damas. Dama em A2 e aqui dama por C4 pelo Firuza. Temos dama por C4, D por C4 e aqui o Karyakin
Continua aí com peões a menos, vamos contar, 2, 4, 5, conta 2, 4, 6, 7, né? 2 peões a menos, acabou de entregar mais um peão aqui o Cariaquim, só que agora ele ganha bastante atividade aqui para suas peças com o lance torre D6, esse lance aqui, né, já tem um estrondo aí depois desse lance, porque agora a pressão aqui em C6, o rei tá atacado, o rei do Firuza que não deu roque, vai ser castigado. C5 foi jogado agora com uma ideia bastante interessante pelo Firuza. Ele fala o seguinte, aqui a tentação, né? Tá bom, vai, toma lá minha torre. Só que não é bom fazer isso, o Cariaquim não cai nessa, ele segue aqui com torre C6 cheque, né? Aqui se ele tivesse jogado o bispo por A8 e torre por A8, Firuza estaria feliz. Como assim, Rafael? Depois de torre de em D1, por exemplo, dobrando aqui as torres, teria bispo D3 e esse bispo aqui fecha a conexão das torres. Notem que o bispo de casas escuras nada pode fazer contra esse bispo em D3, ele está bem protegido pelo peão. Esse peão aí, então calma aí, B3, poderia seguir com cavalo F5, B por C4, depois de bispo por C4, torre D7, cheque rei C6 e torre por F7, o bispo ganha a casa de D5 agora e fica difícil demais aqui para o Cariaquim progredir na posição. O bispo está protegido pelo rei, o cavalo está protegido pelo peão. Aqui a outra torre vai jogar, as pretas têm um peão passado, isso pode ser perigoso, né? Aqui as peças, existe uma pressão forte aqui em G2, então não haveria uma vantagem aqui para as brancas, muito pelo contrário, talvez quem tivesse mais chance de vitória numa posição como essa fosse o Firuza. Então o Firuza não dá ponto sem nó, C5 não foi blunder, não foi presente, nem nada disso. O Firuza sabe o que está fazendo, a partida seguiu com torre C6, o Cariaquim sabe o que está acontecendo, cheque, e ele vai para essa manobra então para passar as torres primeiro, olha que legal. A partida seguiu aqui com rei D7, agora a torre D6 cheque, rei C7 e torre de em D1. Nada de capturar essa torre, primeiro a gente quer passar as torres lá para cima. Bispo D3 cortando a conexão das torres, mas agora aquele B3 chegou. Torre D8, no entanto aqui a torre está bem protegida pelo peão, portanto aqui o Cariaquim decide que agora sim é hora de capturar a torre. Bispo por A8, tudo tem sua hora. Torre por A8, agora pode. E aqui B por C4, né? Atacando o bispo. Bispo por C4 e agora a torre D7, cheque rei C8. Torre D8, cheque rei B7. Primeiro passando a torre aqui antes de trocar as torres, para não ter aquele problema do bispo D5. Então torre de 1 em D7, cheque rei C6. Agora primeiro protege a torre aqui com torre D6, cheque. A torre fica protegida pelo peão. Rei B7. E agora sim, torre por A8. Torre por A8 e a gente vai para esse final, então, peão de B6 caindo, torre por B6. Esse final, bispo de casas escuras e torre contra bispo e cavalo. Aqui ainda o Firuza tem um peão a mais. Vamos ver como segue a partida. Cavalo em F5, bispo por C5, igualando a quantidade de peões. Cavalo em H4, o Firuza vai pressionar aqui em G2, bispo D4. E agora bispo D3 foi jogado. Temos torre B3 atacando o bispo em E4 pressionando o peão. E aqui torre H3 atacando o cavalo e atacando o peão de H5. Cavalo por G2, torre por H5 e aqui rei B7. O rei estava lá no canto, ele quer participar, ele precisa participar aí dessa luta. A partida seguiu com rei F2, também levando o rei. Rei C6, bispo C3 pressionando o peão de A5. Rei D5, Firuza não quer nem saber, não vai ficar fazendo lances defensivos. Vem para cima do peão central, que no momento está defendido, mas pode existir uma sobrecarga. Bispo D2 foi jogado e agora rei D4. Temos H4 aqui, rei D3. Olha o rei do Firuza onde já foi parar. Bispo G5 e agora rei D4 pressionando mais uma vez o peão central. Torre em H8, rei por E5, o Firuza tem 2 peões passados e conectados. A partida seguiu com H5, rei F5 atacando o bispo. E aqui torre G8, o Cariaquim protege o bispo. F6 agora pelo Firuza e aqui um lance que exclama pelo Cariaquim. H6, olha que bonito, né? Aqui deixando o bispo para conseguir um peão imparável aqui na coluna H. A partida seguiu aqui com rei E5, tá? Aqui se tivesse capturado o bispo, F por G5, simplesmente H7 e não tem como parar, né? Notem que não tem cheque aqui para o cavalo manobrar, ganhar tempos, nem nada disso. O rei aqui ficou bloqueando o próprio bispo, não teria como parar o peão. Por isso, rei E5 foi jogado, agora o bispo fica segurando a casa de H7. E aqui bispo C1, então o Cariaquim coloca o bispo em segurança. O Firuza segue com o cavalo H4 e aqui o Cariaquim faz um lance de arremate. Se você quiser dar pause aqui nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate aqui do Cariaquim, vale a pena nessa posição. Bom, vários lances são bons aqui. Se você encontrou o lance bispo B2 cheque, também é um excelente lance, com ideia de capturar F6 na sequência, ou forçar o rei aqui a tapar o próprio bispo, seria um excelente lance.
Mas se você também encontrou aqui H7, parabéns, esse também é um lance muito forte e foi o lance jogado aqui pelo Cariaquim. E nessa posição aqui, a Lireza Firuza abandona aí a partida. Ô Rafael, mas abandonou por quê? Esse peão aqui tá caindo, né? Esse aqui foi um blunder aqui do Cariaquim, daria para continuar. Tem 2 peões passados e conectados, as pretas podem continuar jogando. Abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Apesar de que, de fato, aqui Bispo por H7 daria trabalho aqui pro Cariaquim, mas o Firuza acabaria perdendo, ele sabe disso, né? Aqui depois de, por exemplo, não, aqui abandonou, né? Mas se tivesse jogado Bispo por H7, o ponto todo é que Torre H8 ataca 2 peças. No entanto, depois de Bispo C2, por exemplo, atacando aqui em A4 e Torre por H4, a gente tem esse final aqui com Torre a menos, não dá, né, pessoal? Tem 2 peões passados e conectados. Se fosse uma partida aí com 100 acréscimo no relógio, com o tempo caindo, daria para tentar fazer isso, né? Essas baixarias, né? Mas aqui com 10 segundos de acréscimo por lance, o Firuza preferiu não fazer isso e não jogar essa posição aí contra o Cariaquim, né? Fantástica essa partida aqui do Cariaquim, que maravilha de partida. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. 94,6% de precisão, Cariaquim foi mais preciso, Firuza 88,3%. A gente vê aqui que realmente o Cariaquim acertou aqui mais melhores lances, né? 34 contra 29. A partida foi bem equilibrada, mas em algum momento ali o Firuza acabou fazendo uma besteira e não ficou bem nunca mais, né? O Cariaquim foi só ampliando a vantagem e conseguiu a vitória. Vamos ver que momento foi esse, vamos lá. O Cariaquim prepara tudo para fazer o lance C4, o Firuza desesperado por trocar as damas vem com dama B4 e depois de dama em A2 o Firuza vai para esse lance. Ele ganha mais um peão, mas aqui abre tudo, né? Tudo bem, ainda teve a ideia de jogar com C5, deixar a torre. O Firuza foi para umas ideias interessantes, o Cariaquim teve que jogar de forma extremamente precisa para conseguir vencer. No entanto, aqui talvez Firuza já tenha um peão a mais, talvez fosse a hora de devolver o peão e deixar tudo fechado. Jogar um lance D4, por exemplo, você não deixa abrir de cara a coluna D, ou se for abrir, por exemplo, torre por D4, ganha um tempo aqui com o cavalo, um tempo importante, e depois de torre de D em D1, torre D8 e briga pela coluna D, né? Então aqui o Firuza conseguiria talvez forçar algumas trocas aí de peças, conseguiria anular o ataque aqui do Cariaquim, devolvendo um peão. Então no xadrez tem isso, muitas vezes você vai devolver material, você tem material a mais ali, mas tá tomando uma pressão ali, você vai devolver o material para tentar dar uma equilibrada ali naquele ataque na posição. Aqui existe uma briga pela coluna D, as brancas não têm vantagem nenhuma, nem as negras, o jogo vai embora com chances para os dois lados, um jogo ainda bastante interessante, né? Então realmente aqui o lance D4 era o lance pedido na posição. Dama por C4 força a derrota aqui, mas claro, o Cariaquim teve que jogar preciso, né? Primeiro torre C6 cheque aqui, primeiro torre D1, né? Poderia ter economizado esse lance aqui do... Aqui é bom que ganha uns segundos aí no relógio, né? Já ganhou 20 segundos com esses 2 lances aí. Aí traz a torre, né? Joga B3. Aqui a gente viu esse final maravilhoso aqui. O Cariaquim foi muito preciso aqui. Cada lance dele aqui extremamente calculado, extremamente preciso. E esse final, ainda assim, com seus perigos, né? O ataque lá em G2, a questão dos peões passados, mas o Cariaquim foi jogando aí de forma precisa e na hora aí jogou firme, né? Jogou aqui o H6, né? Jogou firme aqui, tirou o bispo e mandou o H7. E aí o Firuza viu, não vai rolar. E aí abandonou a partida. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.